Fala, gente, boa tarde. Bo Williams da Clear Corretora aqui na InfoMoney TV. Mais um episódio de A Bolsa na Cabeça, né? Nosso programa semanal sobre psicologia do mercado. E aí, sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu peço desculpas por alguns problemas técnicos aqui, a gente está atrasado um pouquinho, né? Semana passada a gente falava sobre crenças sobre o próprio preço. E aí isso é muito importante a gente entender que o preço é caótico, ele não é obrigado a seguir qualquer expectativa, faz o que ele bem entender. Então a gente tem que respeitar isso. E falamos muito sobre isso a semana passada, vale a pena voltar no site do YouTube da InfoMoney, pesquisar A Bolsa na Cabeça, e aí ver esse episódio muito importante, né, sobre o próprio preço. E vamos falar sobre mais crenças hoje. Crenças são importantíssimas porque, independente da realidade, o que a gente acredita tem um grande efeito na maneira que a gente pensa e age. Se não tiver as crenças alinhadas com a realidade e a matemática do mercado financeiro, a gente acaba perdendo muito, né, de ponta cabeça com o mercado. E muitas pessoas têm crenças desfuncionais em relação do mercado, tá? Então nós vamos falar mais sobre esse assunto hoje. Um convite para todo mundo conhecer a nossa comunidade no Facebook. Tem um grupo lá, público, A Bolsa na Cabeça. E também tem no YouTube, outra comunidade, A Bolsa na Cabeça, onde todo mundo pode assistir a 14 horas de vídeos sobre esse assunto que eu considero tão importante, né? Não é importante o que o preço vai fazer, é mais importante o que nós vamos fazer. E quando a gente tem um comportamento bem consistente, nós podemos isolar o caos do mercado e tirar vantagem do caos do mercado, geometria dele especificamente. Mas quando nós estamos dentro do nosso próprio caos, nós não temos uma perspectiva sólida. Então é muito difícil acertar um trade. E acertar um trade não é nada mais do que executar conforme nosso próprio trade system. Não tem nada a ver com o que o preço vai fazer, mas sim o que o preço está fazendo e a relação risco-retorno na direção da tendência, etc. Agora, imagina só, pensa o seguinte, você está numa canoa, no mar, em pé, com rifle, e aí você precisa acertar um alvo na praia que está se movimentando numa forma bem assim, errática, né? Caótico. Imagina você em pé numa canoa com todas as ondas vindo e indo e você perdendo o seu equilíbrio e tentando pegar aquele rifle e faz olhar, né, mirar para aquele alvo, só que quando você vai apertar gatilho para atirar, vem outra onda e aí depois o alvo se mexe, muda do lugar e isso é a maneira que a grande maioria opera no mercado financeiro. Eles não estão assim numa base sólida, alicerce sólida, com uma perspectiva sempre consistente e muito sólida também. Então não tem isso, a grande maioria está dentro do seu próprio caos, tentando atirar um alvo que já está se movimentando randomicamente. Muito difícil isso. O que a gente precisa realmente é ter uma perspectiva e um comportamento bem consistente, bem sólido, para que a gente possa estudar o preço e ver os comportamentos estatísticos que dá para a gente uma oportunidade de atirar e acertar. Então, a maneira que você pensa tem muito a ver com se você está dentro de um caos ou se você está sólida, né, e racional na sua perspectiva.
Então, vamos falar sobre algumas coisas básicas que poderiam ajudar todo mundo. Isso é um resumo da semana passada, quando a gente falava sobre preço. Vamos para os slides agora, Fábio. Quero mostrar para vocês um cara que é um craque mesmo no trade. Vocês conhecem o Forrest Gump, né? O Forrest Gump, ele interpreta o que ele vê, ele não pensa muito, não tem muitas opiniões. O que vem para ele, ele interpreta e depois ele reage, né, de uma forma simples. Isso deu para ele, durante o filme dele, a vida dele, sucesso em vários aspectos da vida. Vamos pensar o que o Forrest Gump tem para falar para a gente. Primeiro, para vocês principiantes, é muito mais importante proteger seu capital do que pensar em ganhar dinheiro no mercado. Voltando para mim, Fábio. Principiante não tem as habilidades matemáticas, operacionais e principalmente psicológicas para dar certo, para ganhar dinheiro no mercado financeiro. É difícil na renda variável ganhar dinheiro sem estar totalmente preparado nesses três aspectos, tá? Matemática, operacional e psicologia. Então, quando você entra no mercado, talvez atraído por várias mensagens na internet, né? Vários avisos, como é fácil entrar no mercado financeiro, coloca um pouco de dinheiro, alavancar seu dinheiro, seguir um médio móvel mágico e ficar rico, né? Tem muitas pessoas atraídas para o mercado com esse tipo de promessa e isso é muito longe da verdade. Isso é uma mensagem, eu acho, irresponsável. Porque, na verdade, a gente entende que, estatisticamente, só os 10% das pessoas que estão operando estão ganhando, né? Depois a gente pode fazer outra aula sobre a questão de, como é que chama essa questão matemática, onde troca de mão de dinheiro. Eu não estou me lembrando exatamente a frase. Soma zero. Todo mundo acha que o mercado é soma zero, né? Para cada vez uma pessoa compra, uma outra pessoa vende e mais para frente um perde dinheiro e outro ganha dinheiro. Mas, na verdade, isso é muito longe da verdade, né? Porque o mercado não é um jogo de soma zero em relação de distribuição de lucros. 10% ganha e 90% perde. E o 90% perde por falta de preparação matemática, operacional e psicológica. Então, quando você entra no mercado, você precisa entrar com a ideia de aprender a operar corretamente. Durante essa fase, você não vai pensar em ganhar dinheiro. Você vai pensar em aprender, em sobreviver para que você possa fazer o número de trades estatísticos para ganhar essa experiência, ganhar confiança. Depois você vai começar a pensar em ganhar dinheiro. Então, primeiro, o mais importante, aprender a operar corretamente. Por isso, você não pode arriscar muito seu capital na primeira fase. Você não pode alavancar. Você não pode operar sem stop. Você não pode operar na contratendência. E aí, todas essas questões tiram o nosso capital. E sem capital, nós nunca vamos progredir no nosso treinamento, no desenvolvimento de nossas habilidades no mercado. E muitas pessoas morrem antes de ter tempo suficiente para desenvolver suas habilidades, porque entra no mercado, desconsidera o capital, não dá tanta importância, acha que vai ficar rico logo, vai jogando seu capital em risco, em situações de alto risco, e acaba perdendo estatisticamente e agravando até a situação por causa das questões psicológicas. Então, o que o Forrest Gump fala? Proteger seu capital é mais importante do que ganhar dinheiro, principalmente para quem está começando no mercado, tá? Isso é importantíssimo. Voltando para os slides agora, Fábio. A tendência de alta vai até a lua, ou até preço não conseguir fazer um novo topo.
E quando a gente identifica uma tendência de alta e ele parece que acabou, vamos dar mais uma chance ainda para continuar. Cada novo topo merece um teste. Voltando de novo para mim, Fabio. Então, a gente tem que entender como Forrest Gump pensa, qual é a realidade matemática comportamental de preço. Ele só tem dois comportamentos, ou está em tendência ou está em consolidação. E quando está em tendência de alta, nós precisamos comprar, acreditar que vai para a lua, porque muitas vezes a tendência vai muito além de nossas expectativas, né? E mesmo quando a gente acha que a tendência acabou, em vez de começar a sair vendendo, vamos dar mais uma oportunidade daquela tendência superar os topos anteriores e continuar para a lua, tá? Então, tendência de alta vai até a lua e cada novo topo merece um teste. E aí, no outro sentido, voltando para os slides, a gente pode pensar na tendência de baixa. A tendência de baixa vai até zero, ou até não conseguir fazer um novo fundo. Quer dizer, até o próprio preço mostrar que ele saiu do padrão de topos e fundos descendentes e saiu da tendência. Mesmo assim, nós vamos dar mais uma chance de testar o fundo para ver se ele consegue retomar a tendência de baixa ou não. Então, cada novo fundo merece um teste. Tá? Isso foi um resumo de crenças sobre preço. Né? E aí, voltando para mim, eu quero resumir que ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. Nós sabemos o que o preço está fazendo e o que ele fez. Com isso, nós podemos identificar geometrias no gráfico que representam oportunidades estatísticas com um certo risco, com um certo alvo. E quando a gente tem um gráfico com forte tendência, vamos operar na direção da tendência, sempre quando a gente tiver a relação risco-retorno 3:1, na direção da tendência, e indicação de continuação da tendência, ganhando cada vez mais força. E aí sim, o preço pode realmente nos surpreender. Ele pode ir muito além de nossas expectativas. E quem opera muito sabe disso. Que quando está em tendência, a gente faz 4, 5, 6, 7 trades na direção da tendência, sempre com risco pequenininho, e acaba tendo um dia ótimo, né? Quando o mercado está em tendência. Quando ele está em consolidação e a gente tem que adivinhar o que vai acontecer, ou quando os alvos são curtos e os tops são distantes, ou quando ele realmente está mostrando uma luta entre os fractais Ficube, não conseguimos sair em tendência, aí leva a violinada, tem dificuldade no slippage, na execução do trade, muito stop, muita frustração. Então, consolidação não dá dinheiro. Tendência dá, mas consolidação não dá. Tá? Então, tendência de alta vai para a lua, você precisa acreditar na tendência de alta, na compra. Tendência de baixa vai para zero, não pode comprar quando o preço está caindo. Quem quer comprar algo que está desvalorizando, né? E quando está em consolidação, tem que ter paciência e disciplina para ficar fora do mercado e deixar ele entrar de novo na tendência. Parece simples, mas é bem difícil, né? A gente tem uma tentação cada segundo durante o dia para fazer uma operação. Operações bonitas são raros, então tem que ter paciência para esperar esses setups aparecerem e entrar no trade sem hesitação, coloca o seu stop e ver se o preço vai até o alvo, né? Sair lá no fim da tendência. E tudo isso é importantíssimo. Parece simples, mas é muito difícil fazer porque é contraintuitivo. Tá? Então, isso é, resumindo, crenças sobre preço. E volta para a apresentação da semana passada, porque realmente é importante a nossa mensagem lá. Agora nós vamos falar sobre notícias, né? Notícias. Outras crenças que muitas pessoas têm, que o mercado é movido pela notícia. Eu acho que não tem nada a ver. O mercado é movido pelas expectativas dos compradores e vendedores. Muitas vezes
sai notícia, o mercado faz algo diferente do que a gente está imaginando. Muitas vezes, como agora, né, a gente está numa situação política muito interessante, sai notícia toda hora, e aí o mercado sobe, o mercado desce. Muitas pessoas querem dizer que isso aqui, o mercado caiu por causa da notícia que saiu hoje de manhã. O mercado subiu ontem por causa da notícia que saiu na parte da manhã. E, na verdade, faz 2 ou 3 semanas a gente identificou que esse mercado ia andar de lado no gráfico diário, ia fazer comportamentos muito erráticos, com muita volatilidade, sinais falsos, etc. E o gráfico mostrou isso, independente de qual dia que vai entrar uma notícia ou outra. Então, eu não estou nem aí com notícia, eu não leio notícia, eu simplesmente não tento aplicar uma interpretação positiva ou negativa de notícia. E vamos falar sobre esse assunto agora. Vamos para os slides, então, Fabio. Crenças sobre as notícias. Lembrando que o que está escrito em vermelho é uma crença disfuncional. O que está escrito em verde é uma maneira mais saudável de pensar, né, de acreditar. Então, vamos para o primeiro, né? O preço é movido pelas notícias. Está em vermelho, porque, ao meu ver, isso é totalmente errado. Totalmente errado porque nós podemos interpretar notícias de formas diferentes. O que eu acho que é uma notícia positiva pode ser uma notícia negativa para uma outra pessoa, né? O que eu acho que é um motivo para comprar uma certa notícia também pode ser um motivo para outra pessoa vender. Voltando para mim, Fabio, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu sou um hedge fund que eu comprei dia 15 de fevereiro desse ano, né? E aí, eu quero vender. Eu tenho uma posição muito grande, eu já ganhei muito dinheiro, e quando o mercado lança uma notícia que todo mundo acha é um motivo para o mercado subir, é justamente quando eu vou vender, né? Okay? Eu tenho uma posição bem comprado, estou ganhando muito dinheiro, quando o mercado sobe, eu quero vender, certo? Então, essa notícia para mim, o mercado sobe, muitas pessoas acham que o mercado sobe pela notícia e querem comprar. E eles vão comprar justamente quando eu vou vender. Você entendeu o conceito? Isso é ambíguo, porque essa notícia, para mim, é um motivo para vender. Enquanto essa notícia para você é um motivo para comprar. É a mesma notícia. Só que a nossa motivação é diferente. Isso é a ambiguidade. O que você acha, isso é muito interessante também. Por isso eu sou analista, né? Analista técnico. Eu não sou analista fundamentalista, não sou economista, sou analista técnico. As minhas operações são baseadas especificamente na matemática do mercado, tá? Relação risco-retorno, tendência. Não quero nem saber sobre as notícias e a interpretação das notícias, porque simplesmente o que eu acho é positivo, você pode achar que é negativo. A única coisa que realmente importa é o próximo slide aqui, voltando para os slides, né? Preço sobe e cai, Fabio, o slide, por favor. Preço sobe e cai conforme a demanda e oferta no instante do trade. Quero dizer, quando as pessoas estão operando, exatamente pode voltar para o slide, exatamente nesse instante que o preço vai subir ou cair, dependendo da demanda e oferta naquele instante, tá? E aí, isso é baseado nas expectativas dos participantes do mercado. E muitas vezes a gente entende, a gente percebe que o mercado se mexe fortemente na hora de uma notícia. Quer dizer,
A volatilidade aumenta, mas a direção fica difícil acertar, né? O que quero dizer é o seguinte, voltando para mim agora, não sei se eu expliquei muito bem essa questão. Muitas pessoas acham que sai uma notícia e o mercado sobe ou cai. Muitas vezes o mercado sobe ou cai e depois sai uma notícia. Aliás, a gente tem essa questão de subiu no boato e caiu no fato, né? Ou vice-versa. Não é? A questão de notícias, então, é ambígua. Mas o pior é que você pode inventar várias maneiras para interpretar qualquer notícia e injetar muitas variáveis no seu pensamento, na sua tomada de decisão, que não tem nada a ver com a matemática do mercado, não tem nada a ver com direção, com força, com risco e com alvo. Então, isso é criar seu próprio caos. Eu acho que é bom, porém, pelo outro lado, pode ser ruim. E aí, se eu pensar, eu posso achar 10 razões que a notícia é boa e 10 razões que a notícia é feia ou negativa. E nesse sentido, como é que ele vai me ajudar a tomar uma decisão? A gente tem que tomar a decisão. Vamos operar, vamos comprar ou vender. Onde a gente vai colocar stop, onde está o alvo, onde está a direção, a tendência, etc. Temos que tomar a decisão. Se a gente injetar 20 variáveis para nos convencer mesmo de comprar e mais 20 para nos convencer a vender, como é que a gente vai tomar uma decisão? Então, essa questão é muito interessante. Saiba que o mercado sobe e desce em cada instante, baseado em demanda e oferta. E isso a gente consegue ver no gráfico sem ler notícias, sem se preocupar com notícia, sem tentar interpretar o que a notícia está dizendo. Ok, voltando agora para os slides, Fábio. Preço sobe com notícias boas. O que é boa? Né? Preço sobe com notícias boas? Ok, depende da perspectiva, né? Lembrando do exemplo anterior. Né? Preço cai com notícias ruins, né? O que é uma notícia ruim? Qual é o motivo para você vender que poderia ser o motivo para o outro comprar? Quando você acha que o preço está ruim, a sua interpretação é esse é ruim, será que não é bom para uma outra pessoa? Olha a ambiguidade lá. Né? Preço sobe no boato e cai no fato. Será que isso é sempre? Né? Será que isso aqui estatisticamente é comprovado? Não é? Eu acho que não. Então, o que a gente precisa acreditar? Como é que a gente precisa começar a pensar? Notícia boa para uma pessoa pode ser ruim para outra. Você tem que aceitar que não tem como entrar na cabeça de todos os participantes do mercado e entender os motivos deles para comprar e vender. Se tentar fazer isso, voltando para mim, Fabio, se tentar fazer isso, você vai injetar milhares, dezenas de milhares ou milhões de variáveis. Assim, no nosso modelo matemático psicológico. A única coisa que todo mundo tem, que é a mesma coisa para todo mundo sempre, que é independente de quem você é, que não sabe quem você é, não sabe seu nome, não sabe se você comprou ou vendeu, não sei se você está comprado ou vendido anteriormente, é o próprio preço, é o mercado. O mercado é o mesmo mercado para todo mundo. E ele tem comportamentos que a gente consegue medir, ele oferece estatísticas, setups estatisticamente favoráveis que podemos identificar. E isso é independente de qualquer outro fator. Ele está no gráfico. Está lá no gráfico, mostrando tendência ou consolidação, mostrando onde está o stop,
mostrando onde está o alvo. Todo mundo tem essa mesma informação. Agora, imagina milhares e milhares e milhares de pessoas olhando para aquele gráfico, prestes de comprar ou vender naquele momento, e cada um com dezenas de motivos diferentes para comprar e vender, e você tentando entender tudo isso. Notícia é assim, é ambíguo. Tem que tirar a ambiguidade de qualquer maneira, assim, da sua tomada de decisão. Ok? Voltando agora para o próximo slide. Aliás, o próximo slide fala justamente sobre isso. A interpretação de uma notícia é ambígua, né? Agora eu preciso realmente assim, reconhecer que o timing, quer dizer, a hora que a gente sabe que uma notícia importante vai ser lançado, é importante para a gente. Voltando para mim agora, Fábio. A gente precisa entender quando a gente pode ter a expectativa de uma volatilidade maior. Por quê? Porque tem uma notícia que vai sair e essa notícia vai ser interpretada para várias pessoas em maneiras diferentes. E aí, normalmente, quando a gente tem esses horários fixos, quinta de manhã, sexta de manhã, números importantes, americanos, brasileiros, etc., não é tão importante a gente fazer ou formar uma expectativa baseada no conteúdo daquela notícia, mas é importante a gente entender que naquele horário nós vamos ter uma alta volatilidade, ou poderemos ter uma alta volatilidade. Isso é importante para a gente proteger nosso capital, porque o risco vai aumentar, o movimento de preço pode ficar bem mais forte. Então, certamente a gente tem que ter mais cauteloso quando já sabemos antecipadamente que uma notícia vai sair. Então, notícia, se ele tem realmente um efeito no preço, eu acho que em circunstâncias como a gente tem hoje no Brasil, com um caos político e todo mundo lançando todo dia uma notícia diferente, né? Isso realmente tem que ser considerado. Mas para interpretar isso, para antecipar isso, muito, muito difícil, dificílimo. Quando a gente tem notícias que são programados toda semana, todo dia, etc., vamos também ficar mais cauteloso. Mas vamos não tentar operar ou comprar e vender baseado em nossa interpretação de uma notícia, porque isso realmente é totalmente ambíguo, totalmente. O gráfico não é. Ou o gráfico, o preço está acima de uma linha no gráfico, por exemplo, bottom, médio móvel, exponencial no gráfico. O preço está acima dessa linha ou abaixo dessa linha. Põe 3 linhas lá separadas por φ ao cubo para ver a tendência ou a consolidação. Isso não tem ambiguidade nenhuma. Você pode ver no gráfico onde tem um pivô na direção da tendência. E aí você consegue medir sem ambiguidade o tamanho do seu stop, imaginando também o tamanho do seu alvo. Todas essas questões são matemáticas, são simples e são sem ambiguidade. Mas o ser humano precisa sempre buscar uma resposta da pergunta por quê? Por quê? Por que o mercado está subindo? Por que o mercado está caindo? E aí você procura notícia. Aí você começa a tentar ler a notícia e tenta procurar mais uma razão para o preço continuar no mesmo comportamento ou não. Então você vai pegar 10, 20, 30 assim, interpretações ambíguas, jogam todos dentro da sua cabeça e tenta tomar uma decisão com isso. Eu sei que é polêmico eu falar para todo mundo que notícia não tem nada a ver com o mercado, mas eu vou falar isso de novo. E é difícil porque eu estou aqui na InfoMoney TV, que é melhor fonte de notícia financeira no Brasil. E eu estou dizendo para todo mundo que está operando ativamente para usar o gráfico, só matemática,
risco-retorno, tendência, força, etc. E não olhar a notícia. Esse é o meu estilo, né? Claro, todo mundo tem seu próprio estilo. Mas eu evito porque isso aqui joga informação demais, ou poderia jogar informação demais na minha cabeça, quando a interpretação de informação simples, não, um grupo de dados simples, já é difícil para executar com êxito. Quer dizer, quando a gente olha no gráfico e vê as coisas simples no gráfico e executar com consistência e disciplina, isso já é um desafio psicológico muito forte, muito grande. Agora imagina se eu pego esses fatores e colocar mais 20 em cima daquilo e tentar tomar uma decisão limpa, sem ambiguidade. E aí o problema é que quando começo a jogar mais 20 variáveis no meu pensamento, eu também começo a jogar uns 45 vieses cognitivos também. Eu abro a porta para vários outros fatores me atrapalharem na minha tomada de decisão. E o mercado a gente tem que operar racionalmente, sem emoção, né? Friamente, sem o lado intuitivo. E quando a gente começa a jogar várias notícias e começa a interpretar várias interpretações, interpretar interpretações é ruim, hein, Fábio? Quando a gente começa a interpretar em várias maneiras diferentes e tem que medir se isso é para comprar ou para vender, vamos ficar totalmente confusos, vamos perder as melhores oportunidades, estatisticamente falando, e provavelmente vamos ter o motivo, quer dizer, de entrar no mercado na hora errada. Então, gente, não sou fã de notícias, eu acho muito interessante de entender, de ler notícias, de ficar realmente assim, atualizado em relação disso, mas não na tomada de decisão para nossas operações. Tá? Não deixa notícia ser o motivo primário para você tomar uma decisão de comprar ou de vender. Tá? Agora, perspectiva totalmente técnico, que é a minha perspectiva, e eu não sou o dono da verdade, mas funciona para mim. Funciona para mim porque eu entendo que sem notícia, sem interpretação de notícia, eu simplifico muito a minha perspectiva do gráfico e da situação matemática. Tá? Isso deixa com que eu consigo manter a minha cabeça também tranquilo, simples e deixar esses decisões automáticos, mecânicos. Tá? Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Estamos terminando, está na hora, na verdade. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Desculpa que a gente entrou no ar pouco tarde. Pensa que eu tenho para falar sobre isso, me dá seu feedback também, né? Como eu falei, eu não sou dono da verdade, mas eu sou dono da minha cabeça e do meu próprio trade system. Então, eu evito notícia para simplificar tudo isso. E aí, espero que todo mundo que esteja tendo problemas, principalmente vocês que estão iniciando no mercado, pensa nisso para deixar também sua tomada de decisão mais simples. Eu agradeço a participação. Semana que vem a gente está de volta. Sempre um prazer aqui na InfoMoney TV. Veja a nossa página no Facebook e também na InfoMoney, no YouTube, na página da InfoMoney e na página de A Bolsa na Cabeça. Faça sua lição de casa, porque se você quiser ter êxito no mercado de renda variável, depende muito mais da sua cabeça do que seu gráfico. Grande abraço para vocês, até a semana que vem.